Todos os presentes, boa tarde a quem está nos acompanhando através das redes sociais, no nosso Instagram. Hoje teremos a palestra do nosso irmão Jeff, só que a gente gostaria de dar alguns avisos antes da gente começar a palestra, tá? Quem está fazendo atendimento, que já fez atendimento fraterno, está passando pelo tratamento espiritual, lembrando de passar lá na recepção, colocar seu checkzinho lá no seu tratamento para poder cumprir completo, tudo certinho. Reforçar que nós mudamos os nossos horários, tá bom? Às segunda-feiras, às 19 horas, nós temos a evangelioterapia que passa. E aos sábados, a partir das 16h30, nós temos atendimento fraterno. E às 17 horas, a palestra também e após o tratamento do passe, tá certo? A casa, ela participa e promove algumas ações sociais, que é a campanha de caridade com o envolvimento. Apesar de nosso dia D ter sido durante o mês de julho, né, a nossa ação, durante todo o ano nós arrecadamos alimentos não perecíveis, roupas em bom estado de uso, e rações para pets também, porque nós ajudamos a Associação de Protetores de Piripiri, tá bom? A gente vai iniciar agora. Eu vou ler um trechinho do livro Minutos de Sabedoria, do Luiz Pastorinho. Não alimente inimizades. Procure fazer as pazes com todos aqueles que estão de mal com você. Aproveite a oportunidade de estar ao lado de seus adversários para fazer-lhes bem em troca do mal que lhe fizeram. Não deixe escapar o ensejo de anular o mal em torno de você enquanto estiver na terra, para que, ao sair dela, tenha sua consciência tranquila. Nesse momento, quem se sentir à vontade, eu convido a fechar os olhos para a gente fazer uma prece. Senhor Jesus, neste momento, possa iluminar o nosso irmão Jeff, que possa proferir palavras de paz, de bem e do amor que o Senhor nos ensinou. Permanece conosco, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. A palavra, Jeff. Boa tarde, pessoal. Pergunta: quem aqui ainda é criança? Quem tem muitas crianças dentro de casa? André, você não pode. André já está ali, ó. Quem tem muitas crianças e que tem uma criança? Quem é padrinho de muitas crianças? Eu nem falo. Então, hoje, né, é Dia das Crianças, e vocês já perceberam que hoje, e assim como todos os outros dias, mas exatamente hoje, quando dia assim, Dia das Crianças, é uma energia diferente. Não sei vocês, mas eu sempre sinto que é uma energia de renovação, é uma energia de alegria, é uma energia de vitalidade, porque ele está falando de crianças. E a nossa palestra de hoje, quando eu estava fazendo o estudo, veio muito uma palavra dizendo assim: sou criança, mas tenho um espírito milenar. Porque na maioria das vezes, olhamos para essas criaturinhas nossas e só enxergamos aquele corpinho pequeno, aquela fragilidade de ser aquela pessoinha que ainda tem muita insegurança, que ainda precisa de muito cuidado, que precisa da nossa proteção, que nós temos que cercar de todos os jeitos. Então hoje nós vamos estar aqui falando dessa situação, desse momento, dessas criaturinhas que nos envolvem, que muitas vezes não damos atenção para a devida situação que é elas, ou para os momentos que elas estão passando, ou para as diversas crianças que estão ao nosso redor. Quando
me deparei com esse estudo, apareceu logo para mim assim, mostrando uma frase que dizia: vocês são exemplo. Se você já passou da fase de criança, enquanto encarnado, você chegou numa fase adulta, então você agora é exemplo. Você tem responsabilidade com as crianças. Tem tribos, tem comunidades, vocês já viram, comunidades, outros países, que todos daquela região se comportam praticamente da mesma forma, para que todas as crianças elas se espelhem naquele determinado sistema ou naquela educação que está ali formalizada. Ou seja, todos os adultos daquele local, eles pensam não somente nos filhos deles, no caso que eu estou falando dos filhos que eles tiveram de sangue, vamos dizer assim, mas no filho do tio, do irmão, do amigo, da vizinha, de todos que estão ali ao redor. Por quê? Porque todos os adultos daquela comunidade, eles se sentem responsáveis pelas aquelas crianças. Por que eles se sentem responsáveis? Depois eu fiquei imaginando, né? Porque elas, crianças, olham para todos nós, mesmo que a gente não veja que elas não estão vendo, mas elas estão vendo para a gente. Elas olham. Por quê? Eu sou professor também, né, de fundamental, e eu já dei aula, sou professor de matemática, como aqui muita gente já sabe. E eu já dei aula para criancinhas do fundamental, pequenininho, e já até a chegar ao ensino médio. O que nós vamos estar abordando aqui hoje são crianças, ainda no período até os 7 anos. Porque, dentro da doutrina espírita, crianças até os 7 anos, ainda elas estão muito ligadas ao plano espiritual. Depois que passa dessa idade encarnado, ela já começa a ter outra dinâmica. Vamos nos concentrar nessas crianças até os 7 anos. E essas crianças, quando eu via, que eu comecei a dar aula, eu percebia que tudo era exemplo. E tudo eles perguntavam. E tudo as emoções eram afloradas. E quando eu me deparava com aquela gama de crianças ao meu redor, eu naquele momento só me pensava de ensinar a disciplina de matemática para eles. Mas depois a gente vai ver, ao pouquinho adentrando, que quando a gente começa a conviver com as crianças, eles começam a ver outras situações. Aí eu lembro que alguns diziam assim: professor, o senhor está comendo o quê? Nessa época, vocês estão vendo eu magro agora, mas na época eu era muito gordo, tipo assim, 10, 12 anos atrás, era muito gordo. E eu comia muito errado nas minhas alimentações, e eles viam. E eu aí lembrando, eu vi que aquilo ali era um exemplo que eu estava dando para aquelas crianças. E isso é o que a gente vai estar trabalhando aqui hoje. A questão do exemplo, mediante a linguagem espírita, e dentro do nosso contexto, que nós possamos, a partir de hoje ou mais para frente, não ter um olhar, aquele olhar micro, mas ter um olhar macro. Um olhar macro que eu digo é em todos que estão ao nosso redor. Não somente naquelas crianças que são só nossas, teoricamente, que vêm como nossos filhos ou sobrinhos, mas que tenhamos olhares para todas as crianças que a gente possa alcançar. No livro dos Espíritos, na questão 97a, Kardec pergunta aos Espíritos: pode então o espírito de uma criança ser mais adiantado que o de seus pais? Ou seja, que de seu pai? Por que eu começo essa pergunta? Porque a gente está falando de crianças, mas a gente vai estar falando de espíritos. E sim, a resposta é dos espíritos diz: isso mesmo. E isso é muito frequente. Ou seja,
acontece constantemente. Não vedes vós mesmo tão amiladas vezes na terra? Ou seja, nós que já estamos aqui como adultos, já vimos várias vezes aqui, encarnados aqui na terra, e já vimos várias vezes como criança, que para chegar a ser adulto passando por criança. Então, nessa questão, a gente vê o que é aquela criancinha que está ali, que muitas vezes nós ficamos olhando com aquele olhar de fragilidade, mas também temos que olhar agora também com um olhar de responsabilidade, e não somente de dizer, vou cuidar, uma criancinha. Não, mas olhar para aquele corpo pequeno, mas que ali tem um espírito que já veio por várias encarnações e que ela está ali agora para que a gente ajude a se desenvolver. Ou seja, nós vamos ter mais responsabilidades. Vocês já viram quantas emoções uma criança ela demonstra no dia a dia? Pare para conversar com uma criança. É para parar para conversar. Deixa ela falar. Que depois você vai ver. Ou vai ouvir, né? A minha amiga Rosa que está aqui, já disse várias situações do filho dela aqui, que ela ficou assim, abismada, né, Rosa? Meu Deus, como foi que o Juliano Davi tirou isso? E aí você vai ver que ele vai demonstrar emoções, sensações, gostos, atitudes. Isso tudo é responsabilidade nossa de estar ajudando essas crianças a se desenvolver. Agora imaginem quando nós não nos responsabilizamos e dizemos assim, eu não tenho filho, então não preciso ter responsabilidade com nenhuma criança. Mas saiba, se você está andando para qualquer lugar, vai ter uma criancinha olhando para você, olhando o seu jeito de andar, olhando o seu jeito de vestir, olhando o seu jeito de falar, vai estar chamando a atenção de alguma forma. É incrível, porque em todos os lugares tem crianças, gente. Em todos os lugares tem crianças. E é maravilhoso, porque como eu falei aqui no início, quando nos deparamos com essa energia de vitalidade, que é aquela criaturinha ali, passando por várias emoções, por várias situações, e ela vai se desenvolvendo. E nós somos aquela pessoa que já passou por aquilo ali, estamos numa posição agora, que muitas vezes descartamos esse compromisso. Porque não temos essa visão macro de que aquela criança é o nosso irmão. Se é um espírito que está ali e vem da mesma situação que nós, ele foi criado de quem? De Deus. Deus criou todos nós, não foi? Deus não é nosso pai? Deus não é nosso pai, sim ou não? Sim, não é? Então, se ele é nosso pai, então todos que estão aqui, em qualquer lugar, em qualquer fase que esteja, são nossos irmãos. E devemos cuidar deles. Eu dividi aqui os nossos tópicos em algumas situações. E a primeira que nós vamos debater hoje é burilamento das crianças. Já ouviu essa palavra? Burilamento das crianças. Aqui dentro das leituras de Kardec tem muito essa palavra, que é ensinamento, desenvolvimento. A gente está se desenvolvendo, ou seja, está se burilando, está aprendendo. Burilamento é isso. Então, no livro Nascer e Renascer, na página 57, no parágrafo 3, olha aí, já dei de mão para já dar para vocês. Nascer e Renascer, de psicografia de Chico Xavier, pelo escritor Emmanuel, maravilhoso livro. Diz assim: a Terra, em seus múltiplos círculos de ação, simboliza para nós
desencarnados e encarnados, a universidade preciosa, congregando variados cursos de evolução. Ou seja, veja aí, a nossa Terra, aqui, ele fala que é uma universidade. E o que é que se tem numa universidade? Na universidade, quando a gente olha para uma faculdade, para uma universidade, é conhecimento. São cursos, diversos cursos, e as pessoas ali dentro da universidade vão para lá para fazer o quê? Para aprender. E nessa universidade, quando nós estamos indo para a universidade, o que é que nós vamos ter lá? Não são professores? Então são professores. Se essa aqui, a Terra, é uma universidade, quem vai ser os professores? Quem vai ser os professores? E quem vai ser os alunos? Olha aí. Aí esse questionamento é que eu trago para vocês. Quem vai ser os professores e quem vai ser os alunos? Os professores somos nós. Pessoas que já passaram por algumas experiências que chegaram na vida adulta. E quem é que vai ser quem vai ser os alunos? São as crianças. São as pessoas ainda mais novas que nós, que estão aprendendo para chegar na vida adulta e ter as próprias escolhas. Por quê? As crianças, elas têm escolhas? Tem. Mas elas não podem se responsabilizar pelas escolhas delas. Porque elas estão em desenvolvimento. Nós, pela lei, claro, né? Podemos sim arcar com as nossas consequências, com os nossos atos, com as nossas situações. Mas as criancinhas, elas arcam com as consequências? Podem arcar, mas elas não têm a responsabilidade que nós vamos ter. Então quem é que vai ter que ensinar tudo isso? Somos nós. Por isso que quando tendo esse aprendizado, a gente tem que prestar atenção mais nisso aí, nas nossas atitudes. Aí eu chamo agora para nós, para nossas atitudes do dia a dia. Quantas atitudes nós fazemos no nosso dia a dia que muitas vezes até a gente se questiona: meu Deus, como é que eu fiz isso? Isso aqui que eu fiz é ruim. Isso aqui que eu fiz aqui é bom. Será que vai ter alguém olhando? Prestando atenção? Quem tem filho pequenininho vai estar assim. Quem é pai vai estar vendo que a criança vai estar sempre lá aprendendo com vocês. Mas quando a gente não tem uma criança que está perto, mas preste atenção. Nós aqui no planeta Terra temos uma coisa que a gente esquece, que é o plano espiritual. E o plano espiritual, nós estamos em volta dele. Em volta do plano espiritual também. Então não só é encarnado que vai estar aprendendo conosco, não. Desencarnado também. Na mesma forma que desencarna adulto, desencarna crianças. E muitas vezes tem crianças que ainda ficam em perturbação aqui no nosso plano, para depois ser resgatada. Mas isso a gente tem como responsabilidade as nossas atitudes, as nossas ações. Imagine o campo vibratório nosso. Imagine as nossas atitudes que não são boas, que está vibrando ao nosso redor. Aquilo ali vai estar influenciando, gente. Vai estar influenciando de qualquer forma. Então, é essas pequenas situações que vamos estar sendo chamados para esse chamamento, para o dia de hoje, para esse Dia das Crianças maravilhoso. Para o Dia da Criança, onde a gente enche de emoção. Na maioria das vezes, a gente olha um monte de ações acontecendo aí. Muitas pessoas saindo dos seus lares, muitas pessoas doando. E isso deve acontecer somente no Dia das Crianças? Não. Isso é como se fosse, não tem aquele dia D. O dia D é hoje, né? Do chamamento para as crianças que sofrem. As crianças que estão aí nos orfanatos. As crianças que estão aí pelas ruas, nos bairros,
Nós temos muitos exemplos. E essas crianças, elas precisam de nós. É por isso que na outra palestra que eu fui fazer, a gente tem, acho que eu não sei se eu lembro se eu disse isso, né? A questão do ouvido, né? O ouvido de quem está fazendo a palestra, o ouvido está mais perto é o meu. E quando eu comecei a falar agora, soou alguns lembretes meu agora na minha mente assim, de que eu não fiz algumas coisas que era para ser feita. Então que hoje seja um dia D para que nós possamos abrir a nossa mente, o nosso coração, que as nossas atitudes possam mudar mediante a um cenário tão desastroso que ainda passa ao nosso planeta Terra, a nossa cidade, o nosso país. Que nós possamos estar atentos à dinâmica de fazer o bem. Tem muita gente ajudando as crianças. Então, já que a gente não tem um local para ir, para poder, então vamos ajudar aquelas pessoas, ou aquele grupo, ou aquela instituição que está ajudando, porque é isso que faz com que a gente consiga cada vez mais ter essa responsabilidade e dentro do nosso íntimo se desenvolva, porque é latente. O nosso espírito, como eu falo aqui, o nosso espírito ele é milenar, ele vem de muitas reencarnações. Então essas reencarnações elas precisam ser trabalhadas, elas precisam ser desenvolvidas principalmente na infância. Aí a gente vem para o terceiro tópico, que diz assim: crianças e a Terra. No livro Transição Planetária, que é uma coleção do Divaldo Franco pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, que ele psicografa, no capítulo 1, ele diz assim: vive-se na Terra o momento de grande transição de mundo, de provas e de expiações, para mundo de regeneração. As alterações que se observam são de natureza moral, convidando o ser humano à mudança de comportamento para melhor, alterando os hábitos viciosos a fim de que se instalem os paradigmas da justiça, do dever, da ordem e do amor. Viu aí? Aí imaginemos que nós agora estamos ajudando esse mundo nosso a ir para outra fase. E essa fase precisa de espíritos bons. O mundo de regeneração lá vai estar encontrando pessoas que vão estar pensando mais no bem, espíritos que vão ser mais bondosos. Agora imagine se a gente não trabalha isso com as nossas crianças de agora. Vocês acham que somos nós que vamos fazer essa transição? Não. Que vai fazer essa transição, que vai estar ajudando a fazer essa transição, são as crianças de agora. Então, se nós não ensinarmos a ele a questão moral, veja que ele não fala intelectual, ele fala a moral. Vocês veem aí, não vê? No noticiário, o quanto a questão moral está sendo muito debatida. O desrespeito, a falta de diálogo, as construções que a gente está desconstruindo. Antes os filhos respeitavam mais os pais, agora não respeitam mais. Antes era assim, os jovens respeitavam os adultos, agora não respeitam mais. Antes as crianças eram mais respeitosas, bastava olhar para uma cara feia que a criança já pegava, já dizia assim: não, agora não. Nós só olhamos, nessa questão aí, nós só estamos olhando para a situação que é da criança ou dos menores. Porque antes, a gente só fala assim: antes, e você, e eu, e nós.
como é que estamos agindo para que essas crianças, ou esses jovens, ou esses adolescentes, ou principalmente essas crianças que estão em desenvolvimento, tenham essa atitude de desrespeito com você? Porque a gente tem que saber que para toda ação há uma reação. Então, se a gente vê que aquelas criaturas estão agindo com desrespeito, consequentemente você não fez alguma coisa para que aquela criatura não agisse daquela forma, pode ser que não também. Mas, na maioria das vezes, se você nós somos pessoas que colocamos em prática uma atitude de respeito, que toda aquela criança vai ver, a gente vai saber se realmente era antes ou é agora. Então, isso é o que? Prestar atenção. Nós temos que prestar atenção nas linguagens, principalmente nossas, que estamos no nosso dia a dia, nas linguagens corporais, nas linguagens na fala, no que a gente come no dia a dia. Imagine uma pessoa que fala o tempo todo, os hábitos que falam o tempo todo, palavras de baixo escalão, mas se cumprimentam com palavras que não são boas. Aí chega a criança, cumprimenta do mesmo jeito. Aí, rapaz, como tu é mal educado, tu cumprimentando desse jeito, aí só quer a questão da autoridade, né? Já quer cobrar a autoridade porque você é adulto, aí quer cobrar da criança. Mas tu fez agora com o teu amigo aqui, o processo, que é o processo espelho, e a criatura só repetiu o que tu fez. Mas na maioria da gente não vê isso. Nós só cobramos dessas criaturinhas o formato dela ter a questão da inocência, ou na questão dela ainda não se desenvolver. Mas só que ela é criança. Mas só que a gente tem que também saber que ela também tem um espírito ali, que é um espírito velho, que pode ser também um espírito que seja até mais adiantado que nós. Até muito mais adiantado que nós. Que a gente às vezes até pega, a gente chama atenção, né? Nossa, como essa criança é educada. Os pais ou o tio que for é desse jeito, mas a criança olha para ali, quietinha ali, sentadinho. Por que isso? Por que essa criança é desse jeito? É espírito. Ela trazendo as vicissitudes que elas têm de outras encarnações e é mais latente. E muitas das criancinhas que estão naquele formato, daquele jeito ali, estão ali para nos mostrar, por exemplo, que nós também era para estar daquele formato ali. Exemplo. Então a gente coloca isso como, ele até coloca aqui, alterando os hábitos viciosos. Ou seja, para que a Terra consiga ter realmente esse processo, nós vamos ter que ajudar essas criancinhas, ou esse pessoal menor lá, essas pessoinhas, que estão com vícios trazidos, não é vícios de agora não, encarnados não, da família não, é vícios de outras encarnações, que estão ali latentes, e que a gente tem que cortar ajudando por exemplo, dando exemplo. Então isso é um chamamento. Aí que eu coloco para vocês as crianças nascem novas, mas o espírito é velho. Como diz no livro, melhoramento do comportamento. Aqui a questão da moral. Nós ajudamos a criança a ser gentil. A gente ajuda essas crianças a ser gentil. Gentileza. Gentileza, como diz aquela frase, né, que é tão repetida assim, né, as pessoas postam gentileza, gera gentileza. Né? Então, nós ensinamos nossas crianças, aquelas crianças a ser gentil. Ou quando uma criança vem falar conosco, a gente fala já com uma certa rispidez também. Com aquela grosseria. Sai daqui, menino. Vai para perto do teu pai, vai para perto da tua mãe, vai para perto. A gente ia desse jeito. A gente poderia tratar com gentileza.
Porque ali ela já aprende. A criança aprende todo o tempo. Nós, adultos, somos mais difíceis de aprender. Vocês sabiam disso, né? Nós somos mais difíceis de aprender. Porque nós já estamos com a consciência já formalizada e nós temos os critérios de escolha nossos. Ainda já temos já um certo egocentrismo por já estar adulto. Nós temos já um orgulho também por já estar adulto. E a gente somos mais difíceis de aprender. As crianças não têm orgulho de ainda formalizado dessa forma. As crianças não têm o egocentrismo formalizado. Ela tem vícios do estado que ela já tinha antes como espírito. Mas a educação vai se transformando. Aí também nós podemos ajudar essas crianças a ser pacientes. Paciência. Ter paciência. Se eu não tenho paciência, como é que essa criatura vai ter depois? Veja tanto de crianças aí ansiosas, tanto de crianças que estão sendo tratadas, porque elas não conseguem ter paciência de ficar sentado, paciência de esperar, paciência de receber uma resposta negativa ou positiva, quer tudo na hora. Paciência é tudo ensinado, gente. Tudo. Aí eu digo, ajudar. Nós estamos ajudando essas crianças a elas também ajudar. Viver em grupo e ajudar cada um. Olha aí, que é tanta coisa que a gente tem que prestar atenção no que é para ser feito para essas criaturinhas. Também dividir nesse livro de Transição Planetária, que também é um dos livros que nós também estamos estudando, que é muito bom, que é a série psicológica da Joana de Ângelo. Ela fala muito desse processo. Joana de Ângelo fala muito na questão do cognitivo, que ele tem que ser desenvolvido, e para ele ser desenvolvido, ele tem que ser estimulado. Aí se eu não estimulo as minhas crianças, as nossas crianças, a dividir, a escolher o que é bom, a escolher o que é bom. Eu não coloquei a palavra ruim, porque a gente não vai ensinar o que faz essa criatura escolher o que é ruim. Não, isso aqui, tu vai escolher aquilo ali que é. Não, é escolher o que é bom, mas o que é bom para ela, mas que ela veja também que é bom para todos. Isso que é uma escolha. Isso que é uma escolha. Aí vem a questão de ser justo. Ensinar essas crianças a ser justo. Porque quando elas crescerem e ficarem adultos, feito nós, elas vão ter mais habilidades, melhores que nós, de lidar com as injustiças, de lidar com as diversidades que vão apresentar na vida delas. Eu, quando estava lendo, né, parece mais que é um quadro de autoajuda. E olha que isso aqui, a gente foi lendo, foi construindo. E só lapada na cara, né? Assim, da gente que é adulto. Aí ele diz aqui, a última frase é: praticar a caridade. Nós praticamos a caridade enquanto adulto? Nós praticamos a caridade? Estamos praticando a caridade fazendo como exemplo? Será que a tela que passa assim, nossa, que onde a gente passa, que nós somos um telão. Nós somos um telão e esse telão tem que passar coisas que são exemplos. Jefferson, mas eu não vou estar para todo mundo estar vendo, não. Não precisa você querer que ninguém veja. Você já vai estar visto. Você não mora em uma ilha. Você não está sozinho. E até mesmo esse conceito de ilha, quando a gente começa a estudar, né, a gente já quebra essa situação de que estamos ali sozinhos. Nós estamos ali sozinhos numa ilha encarnada. Mas a quantidade de desencarnados, de espíritos que estão ao nosso redor, ali junto de nós, a gente não sabe. Mas a gente está aqui trabalhando a questão de dizer que nós vivemos em sociedade. Nós vivemos em uma comunidade
que possamos fazer feito as comunidades das tribos, eu acho que pronto, as tribos indígenas mesmo. As tribos indígenas, a gente é claro como é que é o comportamento deles com os filhos. Ah, mas eles vivem muito primitivo. Sim, mas veja como é que é o desenvolvimento. Todas as mulheres agem de uma forma em conjunto para que aquela sociedade se desenvolva, não é isso? Todos os homens da mesma forma. E as crianças crescem, eles falando, dizendo faça isso, faça aquilo. Não. Eles não falam para as crianças praticamente fazer isso, fazer aquilo. Não. As crianças crescem nessas tribos só pelo exemplo. Só pelo exemplo. Então, a gente entra na questão do questionamento nosso. E quem vai ensinar tudo isso? Aí nós vamos agora para o nosso quarto, acho que é a quarta. É isso mesmo. As crianças, que diz assim, as crianças e as casas e a casa do Pai. Vocês já viram aquela passagem que é: há muitas moradas na casa de meu Pai, não é isso? Não tem? Aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, tá? Do Evangelho. E lá no item 2 do Evangelho diz assim: a casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao seu adiantamento dos mesmos espíritos. Independente da diversidade de mundos, essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado virtuoso ou desgraçado do espírito na erraticidade. Ou seja, imagine agora um exemplo hipotético. Imagine uma criança que está ali de 6, 7 anos, e ela é um espírito. A gente vai olhar ela como uma criança pequenininha, mas também como um espírito. E aqui ele diz que essas moradas saem do plano material, que são todos esses planetas. O universo é a casa de Deus, e nós moramos nesse plano, nesse universo. E cada espírito que mora no universo faz parte. Agora imagine uma criança, e ele ainda coloca aqui, né? Jesus diz assim, que além das moradas que nós temos materiais, também temos as moradas internas. E nessas moradas internas, nós temos como uma criança que está em desenvolvimento, e nós olhamos para aquela criança que, um exemplo hipotético, né, que a gente tem, que sofrem de 3 anos, 4 anos, que estão nos hospitais com câncer, com outros tipos de patologia, e elas estão lá. E essas crianças vêm, e a gente diz assim: meu Deus, por que essa criança está sofrendo tanto? É tão pequenininha, tão frágil. E a gente fica assim, questionando, não é? Mas a gente às vezes, na maioria das vezes, a gente esquece que essa criancinha, ela é um espírito que precisa vir daquela forma e está ali. E na maioria das vezes, coloquem isso na mente, na maioria das vezes, que crianças que sofrem com essas situações é para nos ensinar. É para nos ensinar. Eu acho que está aqui nas redes sociais, tem uma criança, né, que está aí precisando de ajuda, tal, que ela tem, acho que é câncer no fígado. Mas, e ela precisa estar aí para estar lutando. E eu vejo aquela luta daquela criancinha, e é um espírito maravilhoso, que está mostrando para a gente aquilo ali é ensinamento, gente. É nosso ensinamento para todo mundo.
É abrir os olhos para tantas outras que também têm esse processo. E por quê? E aí a gente olha para aquela criatura e ele vê uma força grandiosa que nos abastece de vivacidade. E criança é isso. E criança é mostrar para nós que precisamos ser o tempo todo ter a vivacidade dentro de nós. Porque elas precisam de nós. As crianças precisam de nós. Aí a gente se lamenta, a gente fica se maldizendo, nós ficamos nos colocando em uma posição que tem tantas pessoas, tantas crianças precisando de nós. E a gente pode sair desse momento porque a gente vai estar agindo com aquela última frase. Lembra a última frase que a gente foi colocada aqui? Praticar a caridade. E praticar a caridade é isso. Ter esse raciocínio com essas pessoinhas maravilhosas que Deus nos colocou. E a última parte que fala assim, que eu achei incrível. Crianças sim, espíritos em desenvolvimento. Não é forte, né? Criança sim, mas espíritos em desenvolvimento. Aí isso aí já enche a gente mais ainda de força para poder estar ajudando mais ainda essas crianças. Porque a gente sai do plano material, sai do plano de que vai se acabar o corpo, mas o espírito vai permanecer e ele vai estar se desenvolvendo, ele vai estar melhorando. Veja que a gente tem que se preparar para a erraticidade e não para esse mundo daqui. A gente tem que trabalhar com o que a gente tem. Mas quando nós viermos a voltar para onde é a verdadeira vida, que é o plano espiritual, que o Livro dos Espíritos coloca muito isso para nós, que a gente sempre tenha isso em mente, é consolador demais. É muito consolador. É uma coisa que dá aquela, para mim, me encheu de mais esperança ainda. Porque quando eu estou ajudando essas crianças, sei que vai ter lá na frente, eu vou estar também encontrando com esses espíritos que vão estar evoluindo, os meus irmãos, que vão estar evoluindo e que vão estar melhores. E no Evangelho segundo o Espiritismo, diz assim, capítulo 7, bem-aventurados os que têm puro o coração. Porque Jesus colocou as criancinhas como tem puro os corações. Não é? Porque a criancinha ainda não está com todos os desenvolvimentos, a gente já está não. Ela é realmente está pura aquilo ali. Ela está se desenvolvendo. Então, se aquela pureza a gente não controlar, ou não é nem controlar, ajudar a burilar, feita a palavrinha não está aqui, a burilar, a gente vai ter os puros de corações quando a gente chegar aqui como adultos. Vamos ter adultos amargos, vamos ter adultos que não vão estar bem, vão ter adultos adoecidos, vão ter adultos que não vão estar cuidando das crianças. Vão ter adultos que vão estar maltratando crianças. E por que esses adultos ficaram dessa forma, se eles já foram crianças também? É porque eles não tiveram nós ou outros que cuidaram deles de forma que era para ser. Aí ele coloca assim, Cristo no item 18, acho que se não me engano é o último item, Cristo diz, deixai que venham, essa passagem é muito conhecida, né? Deixai que venham a mim as criancinhas, profundas em suas simplicidades. Ele só diz isso, né? Deixai que venham a mim as criancinhas.
Por que ele disse isso? Aí ele coloca: profunda em sua simplicidade, essas palavras não continham um simples chamamento dirigido às crianças, mas também às almas que gravitam nas regiões inferiores, onde o infortúnio desconhece a esperança. Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravizados, os viciosos. Ele nada podia ensinar a infância física, presa à matéria, submetida ao jugo do instinto, ainda não incluída na categoria superiores da razão e da vontade que se exercem em torno dela e por ela. Olha aí, veja o ensinamento que Jesus traz para nós. Ele já o tempo todo, ele via naquela criança, ele não só via aquele corpinho pequeno, não. Jesus via o corpo completo. Via que era o corpo material, mas ele via também o espírito. Via que aquele espírito tinha infortúnios, via que aquele espírito estava precisando de ajuda, porque quem precisa de ajuda não é o corpo físico da criança, quem precisa de ajuda é o espírito da criança. Ele que precisa de ajuda. Por isso que hoje o chamamento é: olhe para as nossas crianças de forma completa. Que forma completa é essa? Aquela criaturinha maravilhosa que às vezes faz tanta, assim, tormentando a nossa vida, deixa que tormenta, né? Mas que ela é um espírito que está em desenvolvimento e que precisa de um olhar mais específico, de um olhar que, assim, ela está na infância agora, criança, mas ela vai crescer. E o que eu estou fazendo para que essa criatura, quando chegar na fase adulta, tomar boas decisões, ser bom comigo, ser bom com o outro, ser bom com ela mesma, construir um mundo melhor. Jesus via a criança por completo, não só o estado infantil do corpo, mas também o adiantamento do espírito. Que possamos ter visão que Jesus fazia com as crianças, em vez de julgar ou de estar apontando, ajudar o seu burilamento, as suas ações, as suas atitudes, as suas emoções. Acolher todas as crianças que precisem, não somente do nosso meio, mas ao nosso redor. Era isso que a gente teria para hoje. Muito obrigado. Que Jesus abençoe a todos.